Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Porque muitas pessoas fazem jejum por vários motivos, né? Para emagrecer. A gente poderia fazer um dia um tema só sobre o jejum, que é muito extenso. E é maravilhoso esse tema, O jejum, ele é antigo, né? E ele tem várias no Velho Testamento. Ele surge por quê? Ele é muito poderoso, o jejum. O jejum, ele na verdade, espiritualmente falando... Porque você sabe que, do ponto de vista fisiológico, quando você come, todo o teu sangue vai para onde? Para a digestão. Para o estômago, digestão. Isso. Quando você não come, sobra muito mais sangue para o cérebro. Então, normalmente, uma pessoa que vai estudar não pode comer muito. Vai estudar de barriga cheia. Tá. Você entendeu? Você fica sonolento. Entendi. E tal. O jejum é uma disciplina espiritual. Por quê? Não existe jejum sem oração junto. Tem gente que só faz o jejum. Não é o intermitente. Não estou falando do intermitente fitness, que tem objetivo. Claro, que também é muito bom, porque faz bem pro corpo pra também. Saúde, mas é uma coisa mais... Entendeu? Tá provado que o jejum intermitente faz com que, por exemplo, o próprio organismo faça um processo, né, de como é que chama? Autofagia. Né? O próprio organismo vai fazendo com que as células ruins sejam comidas, né? E você acaba desenvolvendo uma imunidade muito mais alta. Mas espiritualmente falando, não tem nada a ver com isso. O jejum espiritual é aquele que você se consagra a Deus por um propósito específico. Você buscar a Deus, alimentar, para você ter a sua mente, o seu espírito muito mais aguçado para as coisas espirituais que Deus vai te revelar. Então, o jejum espiritual, ele precisa estar ligado à oração, à leitura da Bíblia, à busca de Deus, e você fica muito mais aguçado depois de um tempo. Por exemplo, eu já fiz 40 dias de jejum. O ano de 2020, só líquido. Eu perdi 25 quilos. E o propósito era espiritual. Era espiritual. Mas é um propósito? Não, eu queria me santificar, eu queria buscar Deus, queria mais revelação, mais unção, uma série de coisas. Se aproximar mais de Deus. Espirituais. Tá. E assim, depois do terceiro dia, você praticamente é como se não existisse comida. Então, como não tem fome nenhuma. Incrível. Não tem fome nenhuma, você fica super energizado, você faz tudo, eu pregava, fazia tudo. Mas você não fica pensando em comida? Nada, depois de 3 dias. Não. Algumas pessoas como ele, 3 dias. Tem gente que leva uma semana. É um processo que você chama processo cetônico. Porque o que acontece? O teu corpo, ele precisa de energia. Só que o organismo, ele sempre busca a forma mais fácil. Então, carboidrato é a maneira mais fácil de um alimento virar açúcar. Exato. Quando você corta o carboidrato, ele vai dar aquele grito. Ele quer vir com tudo. Aí você fica com fome, não tem, você fala, não vou, eu vou morder o pé da mesa. Abstinência. Depois de, normalmente, 48 horas, você entra no processo cetônico. Você não pode viver, o teu cérebro não vive sem glicose, porque o teu cérebro só se alimenta de glicose. Glicose é açúcar. Então o que ele faz? Ele vai direto na gordura do teu corpo. E aí ele transforma a gordura do teu corpo em açúcar e te fornece a energia necessária. Você sabe que você está num processo cetônico quando a boca fica amarga. É isso aí. Experimenta fazer um regime, não precisa nem ser jejum. Quando você corta completamente o carboidrato, você fica com a boca amarga. Quando você está com a boca amarga, você está perdendo gordura. Sim, o organismo está usando. Porque ele vai na tua gordura. Nossa, preciso ficar com a boca amarga. A sensação de boca amarga. Tá sempre doce em minha boca por causa do chocolate. Mas veja, o objetivo no jejum não é esse. Tá. Embora seja o efeito fisiológico. É um benefício, né? Tem um benefício, faz mas muito tempo o que eu jejum não faço... espiritual tem uma outra meta, não é a meta eu vou te falar uma coisa. Emagrecer. No terceiro dia que eu tô em jejum, todas as dores de inflamação do meu corpo passam. Na hora. Os processos inflamatórios são interrompidos. A gordura é um processo inflamatório muito grande.
Eu com 3 dias de jejum eu não sinto dor nenhuma. Eu quero falar, nunca mais vou comer na vida, porque... E na Bíblia, quais exemplos que a gente pode ter de jejum? Bom, Jesus jejuou, Sim. Moisés jejuou, os fariseus jejuavam, entendeu? Existem vários tipos de jejum. Daniel jejuou na Babilônia 21 dias, só que o dele não foi abstinência de comida. Foi o quê? O de Moisés foi de comida e de água. Ele nem comeu nem bebeu. Igual de Jesus. É sobrenatural. Jesus não, Jesus bebeu. Bebeu. É? Foi só A Bíblia diz Durante- que depois de 40 dias ele teve fome. Ele não teve sede. Entendi. Agora, Essa é Daniel- uma base, mas também não diz que ele bebeu. mas a provavelmente gente bebeu. imagina Porque isso. tava no deserto. Porque a sede é muito mais forte do que... você morre de sede antes de morrer de fome, Mas né? Moisés não Moisés comeu nem não, ele bebeu. A ficou Bíblia na glória de Deus lá, não comeu nem bebeu. Não comeu nem bebeu. Agora, Daniel, ele fez um jejum só com legumes. Maravilhoso. Isso também é maravilhoso. Eu já fiz esse de Daniel, 40 dias. Mas é um tipo de legumes jejum, e então. verduras, É um tipo de jejum. E não podia frutas, porque o verdadeiro jejum de Daniel não entra frutas. Tem a frutose. Só né? entrava melão e melancia, porque são considerados legumes. Era muito, muito incrível. Foi muito incrível. É bem difícil, né? Porque às vezes é melhor não comer do que tomar café da manhã alface e tomate. Entendi. O judeu não, né? Por quê? Eles comem alface, tomate e pepino todo dia. Todo É? dia. Café da Mas manhã. O café da manhã, almoço e janta ser salada. E a gente, quando fez, eu fiz 7 dias cru. Tinha mais esse detalhe. 7 dias, legume e verdura, não podia fazer pratos. Então, foram 7 dias por exemplo, comendo tudo cru. Pra mim, Entendeu? se eu fosse... Aí depois a gente botou cozido. Eu queria fazer um jejum assim. O que você recomenda? Começar com um pequeno e... Pequeno. Pra tentar entrar num diria, outro nível de... Faça um jejum de 3 dias. De líquido e... Só Obrigado. só de líquido, só água. Ou se você sentir muita fraqueza, toma uma água de coco e tal. Eu sugeriria você começar com um dia. É. Acordar amanhã, Eu já fazer fiz- um jejum, só entregar no outro dia. Isso pra mim é dia, fácil, porque eu já pronto. fiz jejum intermitente, eu fazia Mas isso. a diferença do intermitente é justamente a intenção que o pastor estava falando. E uma coisa interessante que eu acho que Porque eu a posso intenção te acrescentar. ajuda a conseguir ficar... Sim. Uma Não, coisa na interessante. verdade é para Deus. O jejum intermitente para regime, ele não vai te dar poder É, não. espiritual. Claro que Pelo não, amor de claro que Deus, não. é. Mas você pode fazer e Não, não o que eu tô trabalhar. falando é, se você tem um propósito, fica mais fácil Sim, você se não entendi. conseguir. Eu entendi o né? que você está perguntando. Eu acho que eu posso acrescentar para você aqui, ó. Quando eu vim do mundo, eu vim de uma muito afundada do pecado. Jejum, para mim, foi e é, até hoje, uma das coisas mais importantes na minha prática de vida cristã. Por quê? Porque o jejum é negar a primeira forma que você tem de sentir-se suprido, que quando o bebê nasce, primeira forma de afeto, suprimento, se sentir preenchido, a primeira forma após sair do ventre é a amamentação. É a primeira coisa que a gente desenvolve, que a gente une tudo na alimentação. Então, a alimentação ela tem a ver com a questão afetiva, emocional, identidade. É uma série de fatores que está ligada à alimentação. O estômago está no lugar da entrada da alma, quando a gente tem visão aberta, onde a alma fica aqui, na altura desse lugar. Quando a gente vai ministrar as pessoas, quando o Espírito Santo dirige para ministrar a cura da alma, a gente sempre é dirigido a colocar a mão na altura do estômago. Então tem toda uma ligação emocional junto com tudo. Por que que o jejum é tão poderoso para mim? Eu acho que isso vai ser uma coisa boa para você também, para todo mundo que estiver nos ouvindo. Porque o jejum, lembra quando eu mostrei para você, a primeira vez que eu vim aqui, as 3 coisas? Eram as 3 garrafas, Sim. espírito, alma e corpo. E a carne é uma equipe chamada corpo e alma juntos, que é a mente e o corpo juntos, formam a carne que milita contra o espírito. Quando eu jejuo, eu enfraqueço a carne, enfraqueço o meu emocional, enfraqueço o meu corpo, para dar lugar a me fortalecer no meu espírito. O jejum é a forma mais eficaz de eu dizer para a minha carne, que é o corpo e a alma juntos, essa equipe, você não manda aqui. O jejum é a forma mais eficaz de eu dizer, carne, Porque é teu corpo pedindo. Obrigada. E a forma mais fácil de eu... você disciplinando disciplinar. e submeter. Paulo diz assim: eu esmurro meu corpo Isso aí. e o reduzo à escravidão.